Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da palavra. Estamos ainda na nossa série de estudos sobre Páscoa e tudo que envolveu nessa última semana de Jesus aqui na Terra, os acontecimentos. Quero deixar para vocês o nosso versículo dessa semana, né? Que estamos meditando nele. Eu espero que você esteja meditando nele, que você esteja decorando ele, recitando ele para você todos os dias, porque é isso que eu tenho feito todos os dias, né? O nosso versinho que está lá em Lucas 21:36, que Jesus diz para mim e para você o seguinte: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem, tá bom? Esse é o nosso versículo. Então, queridos, vamos hoje dar continuidade. Hoje nós vamos falar sobre a ceia, né? Vamos entender se Jesus ele fez, né? Essa mudança que o cristianismo diz que Jesus fez, diz que mudou a Páscoa, que agora não é mais Páscoa, que agora é ceia, né? Que agora que a Páscoa foi na antiga aliança e agora na nova aliança é ceia. Será que isso de fato é verídico? Será que Jesus mudou alguma coisa, né? Mas antes de nós entrarmos aqui no assunto da ceia propriamente dito, eu quero relatar aqui algo que eu não poderia deixar de fora de todo esse estudo que nós estamos tendo ao longo aqui dessa semana, que é sobre a unção de Jesus, né? O dia em que ele foi ungido, né? Vocês lembram que todos os reis, eles passavam por esse processo de unção, de ser ungido, né? Lá no Antigo Testamento a gente vê, né? Ontem a gente viu que Salomão ele foi ungido ali pelo sacerdote. A gente viu que Davi ele foi ungido ali por Samuel, e com Jesus não foi diferente, ele foi ungido. Mas olha que coisa impressionante, aqui o Messias ele não foi ungido por sacerdotes, ele não foi ungido, né, no templo, ele foi ungido por uma mulher. Olha que coisa mais fora da curva, né? Que algo mais extraordinário, como Jesus ele chocou esses líderes religiosos da sua época. Gente, Jesus é tão maravilhoso. Jesus é assim, é tão impressionante o papel, o destaque que Jesus deu para as mulheres, né? Eu quero ainda gravar muitos vídeos, se o Senhor, Deus Eterno, me permitir, falando desse papel de destaque que Jesus ele dá para as mulheres, né? Porque as mulheres, elas tiveram assim, ó, foi um show, Jesus deu um show com as mulheres no seu ministério, né? E assim, eu queria falar tantas coisas assim, mas eu não quero desfocar desse momento aqui de Maria, da unção de Jesus. Depois eu vou falar sobre isso, né? Sobre esse espetáculo que foi o espaço que Jesus abriu para as mulheres, né? Então vamos ler aqui, capítulo 12 de João, a partir do versículo 1, que diz assim, ó: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Então, 6 dias antes da Páscoa, né? 6 dias antes dele ser crucificado. Então, que dia foi esse dia? Que dia que Jesus ele foi ungido? Foi na sexta-feira, porque a Páscoa, né, caiu justamente na quarta-feira, e a quinta-feira foi o feriado de Shabá, foi o feriado da Páscoa, né, na quinta-feira. Então, na sexta-feira, no dia da preparação, foi o dia que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi preparado, ele foi ungido. E olha só que impressionante. Então, eu vou continuar aqui o relato. Ó. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro
que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixem-a em paz, que eu guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar Lázaro também, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Yeshua, o Messias. Olha só, olha que coisa impressionante. Então, queridos, olha só, isso é tão maravilhoso. Jesus, ele amava Betânia. Betânia era o lugar do coração de Jesus. Sabe aquele lugar, aquele cantinho que você tem, que você vai para lá e você se regozija, você tem paz plena? Era este lugar aqui na terra para Jesus. Jesus, ele amava Betânia. Jesus, os amigos de Jesus moravam lá em Betânia, né? Maria, Marta e Lázaro. E Jesus, ele vai para esse jantar na casa de Simão, né? E ali estão os três irmãos, né? Marta, como sempre, né? O nome Marta significa senhora, né? Aquela que serve. Então, Marta estava ali servindo, né? Como sempre. E Lázaro estava sentado na mesa. E Maria sempre aos pés de Jesus, né? Maria sempre aos pés de Jesus. Então, Maria, ela vai ali, ela pega aquele perfume precioso, né? E ela unge os pés de Jesus. Eu creio que ela tinha tanta gratidão por Jesus ter ressuscitado o seu irmão Lázaro, né? E ela vai ali, ela unge os pés de Jesus. E uma coisa que me chama a atenção nessa unção que Jesus recebe, né? Que os outros reis, né, eles eram ungidos com azeite, mas Jesus, ele é ungido com mirra, né, com perfume precioso. Então ela unge ali os pés de Jesus. Eu não quero entrar em outros detalhes aqui da história, que é rica, que tem muita coisa, né, para ser falado, mas vamos ficar aqui só nessa unção de Jesus. Então, Jesus, ele vai ser preparado na casa dos seus amigos, né? Ele vai ali para o lugar do seu lugar do coração, o lugar que ele se sente bem, o lugar que ele foi recebido outras vezes, né? Que ele pousou lá na casa das irmãs, naquele momento, né? Onde Maria e Marta, elas estão ali trabalhando e um aos pés de Jesus. Então, Jesus, antes dele entrar na sua última semana, na sexta-feira, no dia da preparação, ele vai ali naquele lugar, naquele jantar que é oferecido para ele, e ele é ungido por Maria. Eu não podia deixar, né, de falar sobre isso. Então, Jesus é ungido. E um dia depois dessa unção dele, ele começa lá no sábado, na sinagoga, tudo que nós já estudamos no decorrer dessa semana. E aí, queridos, quando chega aqui, ó, na terça-feira, o que acontece na terça-feira, né?
Na terça-feira acontece a ceia. Jesus, ele faz a ceia antecipada, ele faz a ceia não no dia que os judeus estavam comemorando a sua ceia, né? Porque no dia que os judeus estavam comemorando a ceia é o dia que o cordeiro seria morto. Então Jesus, ele faz a ceia com os seus discípulos um dia antes, né? Na terça-feira. Então vamos para Lucas 22, a partir do versículo 1. Lucas 22, vamos lá. Que diz o seguinte: estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa. Olha aí. Estava se aproximando. Era um dia antes, né? Estava se aproximando da Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhes prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não tivesse presente. Então, queridos, olha só, era a Páscoa, né? Estava se aproximando a Páscoa e Judas vai ali sabendo do ódio que a liderança tinha por Jesus, então na sua ganância por dinheiro, por riqueza, ele vê ali uma oportunidade de entregar Jesus e vai lá, né, perante os líderes, combina com eles e fica esperando o momento certo para trair, para entregar. Então, finalmente chegou o dia dos pães sem fermentos, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. E agora eu vou repetir isso aqui de novo para você associar se isso aqui é a Santa Ceia que você toma aí na sua denominação, de mês em mês, ou de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses, né? Porque as denominações, elas não têm uma data física para a Páscoa. Elas celebram a Páscoa, cada uma do seu jeito e no seu tempo. Mas a Páscoa, a verdadeira Páscoa, que foi instituída, né, por Yeshua, ela tem um tempo, uma data determinada. Ela não é feita assim de qualquer jeito. Ela não é feita várias vezes ao ano. Pelo contrário, ela é feita anualmente. A festa é comemorada anualmente, uma vez por ano, né? Então eu quero fazer uma pausa aqui e aqui, ó, no capítulo 13 de Êxodo, para nós entendermos melhor. Olha só, ó. Eu vou voltar lá em Êxodo, porque a Páscoa foi instituída lá no Êxodo. Nós temos que voltar para a origem, onde tudo foi, né, dado, né, instituído. Então, ó, Êxodo 13, eu vou ler a partir do versículo 6 aqui, ó. Durante 7 dias comam pães sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Então, a Páscoa, o Pessa, é uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada de fermento entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Neste dia, cada um dirá ao seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Então, todo o povo, né,
ia passar essa mensagem de geração em geração, que eles faziam isso em memorial daquilo que o Deus de Israel fez por eles. Livrou eles, né, do Egito, da servidão, para uma vida livre, né? Tirou eles da escravidão e deu a eles liberdade. Aí você vai falar para mim, né? Você que está aí no sistema religioso que aprendeu errado. Mas acontece que quem foi escravo foi os judeus que foram escravos lá no Egito. Então, essa Páscoa aí é para eles, não é para nós. Mas nós também éramos escravos do pecado, como Paulo, né? Ele deixa bem claro lá nos evangelhos. Se você é um bom leitor da Bíblia, você vai ver que Paulo ele deixa claro que Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Então, assim como os hebreus eles eram escravos, né, de Faraó lá no Egito, nós éramos escravos do pecado e fomos libertos nessa renovação de aliança, nessa nova aliança no sangue dele. Então, continuando aqui, ó. Neste dia, já li isso aqui, né? Versículo 9. Isso lhe será um sinal. Olhem, prestem bem atenção nisso daqui que eu tô lendo para vocês. Ó, isto que esta festa do Senhor, para o Senhor. Essa festa será como um sinal em sua mão e memorial em sua testa. Mão quer dizer o quê? Ação. E testa quer dizer o quê? Entendimento. Você tem que entender com seu intelecto, seu raciocínio, e tem que ter ação. Quando eu vou sair daqui, vou voltar rapidinho, vou abrir um parêntese aqui para explicar uma coisa para vocês. Quando lá no Apocalipse, né, diz lá que a besta, né, que aqueles que receber a marca vai receber um sinal na testa ou na mão, isso não se refere literalmente à mão e literalmente à testa. Isso está referindo-se à ação e a entendimento, discernimento. Assim como aqui nesse texto, quando ele diz assim, isso lhe será por sinal em sua mão e memorial em sua testa, não está falando da sua mão literal, não está falando da sua testa, está falando de ação, está falando de entendimento. Para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa de ano em ano. Eu vou ler de novo para você entender isso aqui. Ó. Cumpra esta determinação. Que determinação é essa? A Páscoa, o Pêssar. Cumpra na época certa e de ano em ano. Então, o Eterno, ele instituiu a festa do jeito que ele quer que nós celebremos a festa. No tempo certo, na época certa e de ano em ano. Então, meu irmão, você que está conhecendo essa verdade hoje, você vai decidir se você quer ficar com a palavra de Deus que diz que a festa da Páscoa é para ser comemorada de ano em ano, na data certa e do jeito certo, ou você vai ficar com aquilo que você foi ensinado, com aquilo que você aprendeu lá na sua denominação, de que a ceia não é a Páscoa e que Jesus mudou isso e é feita no dia que o seu líder diz. Porque a palavra de Deus não nos ensina isso. Então você vai decidir a quem você vai seguir, como Josué diz. Elias diz lá, vocês precisam escolher a quem vocês querem servir. Se Deus é Deus, sirva a Deus e Deus só aceita que você sirva Ele da maneira que Ele determinou, os preceitos dEle, a lei dEle, do jeito que Ele pediu. Então você escolhe a quem você quer servir. Você quer servir ao Deus eterno ou você quer servir ao líder da sua denominação que fala contra a palavra? Porque a palavra não diz que a ceia foi mudada e não diz que é para ser feita de 6 em 6 meses, como nós acabamos de ler aqui. Então vamos prosseguir. Nós já entendemos, né, que Jesus estava comemorando o
Pessa, a Páscoa judaica. Ele era e é o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Nada tem a ver com essa Santa Ceia que Roma, né, enfiou goela abaixo aí no sistema religioso. Então vamos prosseguir. Olha lá. Então Jesus, ele chama os 2 discípulos dele e ele fala assim, ó, vão preparar a refeição da Páscoa. Refeição da Páscoa. Que isso fique bem nítido na sua mente e na minha mente também. Páscoa é uma refeição. Páscoa é refeição. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Então Jesus manda os 2 discípulos ir preparar a refeição da Páscoa e os discípulos perguntam para Jesus onde Jesus quer que eles façam, né? Que eles façam esse preparativo. Então Jesus respondeu: ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspede no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos. Então Jesus, ele estava aqui celebrando a Páscoa, comemorando a Páscoa. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Vocês lembram quando nós estudamos essa semana, acho que foi no vídeo de ontem, que Jesus, esses são 2 fatos assim que me chamam a atenção no relato bíblico. Quando Jesus manda buscar o jumentinho, tem alguém que já está com aquele jumentinho ali preparado. Jesus fala para os seus discípulos, ó, vão lá e peguem um jumentinho, e se alguém perguntar para vocês, vocês falam, o mestre precisa dele. Então já tem alguém ali preparado, que preparou aquele jumentinho para Jesus. Assim como aqui na ceia, olha que coisa maravilhosa, que é assim um mistério, né? De tudo que está nos bastidores e que não é nos revelado com clareza, mas a todo tempo a gente vê que Deus, ele tem os seus meios e os seus instrumentos. A mesma coisa acontece aqui, né? É bem similar àquilo que aconteceu com Jesus quando ele entra lá com o jumentinho. Aqui na ceia é a mesma coisa. Jesus fala assim, ó, que eles devem seguir, né? Vou ler aqui direitinho para ficar certinho, ó. Jesus manda eles entrar na cidade do mesmo modus operandi que ele falou, né, na entrada lá com o jumentinho. Ó, entrem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa. Queridos, são detalhes extraordinários que muitas vezes se a gente não prestar atenção, né, passa desapercebido. Mas olha que extraordinário, ó. Sigam-no até a sua casa em que ele entrar e digam-no ao dono da casa. O mestre pergunta, onde é o salão de hóspede, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e entraram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa. Por que eu estou repetindo sempre de Páscoa? Porque você não vai ver em nenhuma dessas citações Jesus preparando uma ceia, no sentido de outra ceia que não fosse a Páscoa. A ceia que Jesus tomou com seus discípulos foi a Páscoa, não foi outra, não teve uma substituição. Jesus, ele celebrou a Páscoa e ele não mudou, assim como a gente vai ver lá em 5 de Coríntios, que Paulo, ele continuou celebrando o a Páscoa. Entendeu? Então, vamos lá, ó. Então, prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora,
Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa, sentaram à mesa, todos juntos. Agora eu quero abrir eu quero abrir aqui um parênteses para trazer um conhecimento, uma revelação para você. Jesus estava todos os dias no templo, ele ensinava as pessoas, só que quando Jesus vai preparar, quando Jesus vai celebrar a Páscoa, ele não vai no templo. Ele não vai celebrar a Páscoa no templo. Por quê? Porque Páscoa é algo familiar. Você celebra com a sua família. Quando ela foi instituída lá em Israel, cada família fazia a sua refeição, preparava o seu cordeiro, lembram? Eles pegavam o cordeirinho, né? Se fosse grande para uma família, se a família fosse muito pequena e o cordeiro fosse grande, dividia com o seu vizinho e cada um celebrava a Páscoa com a sua família dentro da sua casa. Preparava lá os pães, né? As ervas amargas, o cordeiro assado. E eles preparavam a Páscoa dentro da casa, porque era neste momento que eles estavam lá à noite preparando a Páscoa, que o anjo da morte passou lá e veio a libertação. Então, queridos, há um tempo certo, uma data certa e um local certo e uma hora certa também de se comemorar a Páscoa. Então, durante o dia, os discípulos prepararam a Páscoa, prepararam a refeição, as ervas, o pão, o cordeiro, prepararam tudo isso para que à noite, né, quando Jesus chegasse, todos se reunissem em volta da mesa, ele celebrasse a Páscoa. Então, e disse-lhes, deixa eu ver onde eu parei. Versículo 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus discípulos reclinaram-se à mesa. Mesa, comunhão, intimidade. Ele e os seus discípulos não estavam em outro ambiente, não estavam em sinagoga, eles estavam em casa, porque Páscoa se comemora em casa, em família, repetindo. E disse-lhes, Jesus dizendo para eles, né? Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomai isto e partilhe uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos. Deixa eu parar aqui para falar uma coisa, ó. Esse pão que Jesus partiu não é esse pão, esse pedaço de pão, né? Que é oferecido aí nas Santas Ceias das denominações. Era pão mesmo, é um pão que é preparado, né? E ele é partido, né? O pão inteiro, é o pão inteiro, né? Eles pegavam o pão, assim como os judeus fazem até hoje, e ele tirava pedaço daquele pão e repartia pedaço daquele pão. Então foi esse pão que Jesus repartiu ali com os seus discípulos. Deixa eu ver onde eu parei. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Essa tradução aqui, ó, ela fala vocês, mas tem outras que falam assim, ó, dado em favor de muitos, não todos. Então, eu creio que no original, essa é a versão correta, dado em favor de muitos, de todos aqueles que aceitam. Querido, as Bíblias, elas estão, é difícil você achar a tradução mais fiel,
né, dessas mais comuns é a King James, né, 1611, porque as outras, cada um tem uma linguagem diferente, né? Então, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, depois que eles comeram, é importante, queridos, é muito importante nós estudarmos pegando todos os detalhes. Olha aí, da mesma forma, porque o pão, ele era para ser comido, né, junto com as ervas amargas, né, e o cordeiro. Então, o pão faz parte ali da refeição, né? Então, versículo 20, da mesma forma, depois da ceia, depois que comeram, olha aí, depois da ceia, depois que eles comeram, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos. Tá vendo, derramado em favor de muitos. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. Seguiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim, ao contrário. O maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, ou seja, o menor, né? E aquele que governa como que serve. Pois quem é o maior, o que está à mesa, ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou com vocês como que serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu designo, olha, presta atenção, olha, isso aqui é tão importante, Jesus, essas instruções, essas lições que Jesus está dando aqui para eles, porque Jesus, ele já sabe tudo que vai acontecer, e Jesus está aqui vendo a conduta infantil deles, né, e está dando lições para eles, né, de liderança, da igualdade entre eles, da distinção que Jesus faz entre os governantes desse mundo e como que é na sua família, como que é nos seus membros, né? Que o maior é aquele que serve. Então, o versículo 29, olha que coisa linda que Jesus fala aqui, Jesus fala assim, e eu designo a vocês um reino, olha, assim como meu Pai o designou a mim. Que reino é esse que Jesus está aqui designando para os seus discípulos? É o reino milenar. O reino milenar que Deus ele deu para Jesus, esse período de reino de 1000 anos, enquanto Deus ele põe os inimigos de Jesus embaixo do estrado dos seus pés, para que vocês possam comer, beber a minha mesa no meu reino. Olha que promessa linda, maravilhosa. Gente, isso aqui é espetacular demais. Jesus está falando assim, os reinos desse mundo, filhos, eles bajulam aquele que tem mais dinheiro, aquele que tem mais sabedoria, aquele que tem mais eloquência. Mas no nosso reino, filhos, não é assim. No nosso reino é um reino de humildade, onde aquele que quer ser o maior é aquele que serve. Porque o reino de vocês
que eu estou designando para vocês o reino, né, que o meu Pai designou para mim, que eu vou compartilhar com vocês, que eu vou viver com vocês, que eu vou dividir com vocês. Olha que coisa linda, ó. Para que vocês possam comer e beber na minha mesa. Filhos, hoje nós estamos comendo aqui, mas no meu reino vocês vão comer na minha mesa. Olha, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. E aqui entra tudo que está lá no Apocalipse, que eu não vou falar aqui, porque senão vai sair muito do contexto aqui da ceia, né? Então, Jesus, nesse momentinho, que era o último momento que Jesus teve com eles, Jesus fala do reino, Jesus fala da esperança do reino, para que eles lembrassem, né, depois de tudo aquilo que Jesus falou para eles, essa promessa que Jesus falou para eles, esse ensino que Jesus deu para ele, e para mim e para você hoje, porque hoje, no século 21, no ano 2026, nós estamos lendo essa promessa desse reino, né? A qual vamos não somente sentar na sua mesa para cear com ele no seu reino, mas governar com eles, né? E julgar também. E aí, o texto continua, né? Pedro sendo aquele diálogo que Jesus tem com Pedro, mas eu quero parar por aqui hoje esse estudo. E aí eu quero falar o seguinte para você. Para você que de repente aprendeu a vida inteirinha que Jesus, quando ele celebra aqui o Pêssach, quando ele celebra aqui a Páscoa com Jesus, com seus discípulos, o fato dele falar que o pão simboliza o seu corpo que é dado, né, por muitos, e o seu sangue, que é o sangue da nova aliança que ele derramou por muitos, quer dizer que essa nova fala de Jesus está simbolizando um novo jeito de celebrar a Páscoa, ela sendo mudada, né? Agora não é mais Páscoa e sim ceia, mas isso não é verdade. Se você estudar com o entendimento do Espírito Santo de Deus, se você tirar as lentes, né, do paganismo, se você tirar as lentes do cristianismo e você colocar as lentes do Espírito Santo, você vai ver que Jesus ali, aquela comemoração que ele comemorou foi a Páscoa. Em momento algum Jesus fala que vai mudar. Jesus fala assim: fazei em memória de mim. O que eles estavam fazendo ali, que era para continuar fazendo em memória dele? A Páscoa, porque o que eles estavam celebrando era a Páscoa, e a ceia faz parte da Páscoa, né? A ceia faz parte da Páscoa. Então, resumindo aqui, a Páscoa ela é para ser comemorada anualmente, né? Existem todos os elementos que compõem a Páscoa, né? A retirada do fermento, que simboliza ali o pecado. O pão, os pães ázimos, que são os pães sem fermento, o pão que representa Jesus, que simboliza Jesus, o pão que desceu do céu. Por isso esse pão tem que ser sem fermento, porque ele simboliza ali o corpo de Cristo, ele simboliza Jesus, o pão, né? O pão de Deus. Assim como Jesus, ele fala aqui, né? Ele cita lá quando Moisés, ele dá o pão dos anjos, né? O pão do céu, lá, tá lá em Salmos. Eu não vou abrir, senão vai estender muito aqui o tempo. Mas Jesus disse que Moisés, né? Moisés não deu para eles o pão verdadeiro, né? Que o maná, o pão que caiu do céu no deserto, que era o pão dos anjos. Mas Deus deu, né, para nós o pão verdadeiro que desceu do céu, que é o Messias, Yeshua. Então, esse pão, né, ele simboliza o Messias. O pão que Jesus parte na cerimônia de ceia, que é a Páscoa, é o mesmo pão que eles serviam na Páscoa. Não houve uma mudança em nada. Não houve mudança em nada. E o vinho, né, simbolizando a aliança, né, a nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Então, queridos, eu espero do fundo do meu coração que tenha sido claro para você, que você tenha entendido.
Eu sugiro para você que você pegue, estude você mesmo, veja por você mesmo, seus próprios olhos, que você estude na sua casa, que você pegue os textos, examine ele, confira ele, você vai ver que Jesus ele não mudou nada, que ele apenas cumpriu tudo aquilo que estava na Torá, assim como ele disse que ele não veio revogar a lei e nem os profetas. Jesus ele não veio revogar nada, ele não veio mudar nada. Jesus ele veio cumprir tudo aquilo que foi dito. Então não tem essa Santa Ceia que as denominações comemoram, ela é romana, romanista, quem instituiu foi Roma, ela é pagã e ela não tem nada a ver com os ensinos da Torá, com aquilo que o Messias fez. Eu queria trazer aqui o texto de 1 Coríntios, eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo, mas vamos aqui para 1 Coríntios, né? Porque às vezes, para a gente ver que a igreja, que diga-se de passagem, né? A igreja foi fundada não por cristãos, não por gentios, a igreja foi criada por judeus, né? A igreja foi instituída pelos discípulos do Messias, que eram judeus, né? Então, não há o sistema religioso ele faz essa diferença, essa distinção, mas a palavra de Deus não faz, né? Não faz. Então, deixa eu achar aqui, ó. 1 Coríntios, ó, capítulo 5, para você ver que os discípulos de Jesus, eles continuavam celebrando a Páscoa, eles não celebravam essa ceia que as denominações aí celebram hoje. Olha só, ó, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Está se referindo a pecado aqui, o pecado da igreja de Coríntios, né? Aí Paulo fala assim, ó, livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado, por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Então Paulo diz, comemorem a Páscoa, comemorem a festa. Essa festa aqui que Paulo está falando que tem que comemorar com os pães sem fermento, com os asmos, é a Páscoa, que eles continuavam celebrando, assim como o Messias fez, os discípulos fizeram. Então não existe essa Santa Ceia, né, pagã, que o sistema romano, né, o sistema de Roma instituiu, né, porque Roma ela usurpou, né, ela usurpou aquilo que não pertencia a ela, porque a nossa base, ela não é romana, a base é judaico-cristã, porque a igreja nasceu em Jerusalém, a igreja nasceu sobre fundamentos da Torá, porque a Torá era a Bíblia que eles tinham, todos os discípulos do Messias, eles tinham a Torá. Então, quando a igreja do Messias foi fundada em Jerusalém pelos judeus, a base cristã deles era a Torá. Só que depois de muito tempo, Roma vem, usurpa tudo isso. Depois da diáspora, os judeus eles são perseguidos. Então Roma vem e muda tudo. Roma vem e muda os tempos, as leis e tudo. E começa a colocar um novo fundamento em cima de um fundamento que já existia. Então o fundamento da nossa fé, ele é judaico-cristão, ele não é romano, como as denominações todas aí, né, estão nesse erro e nesse engano. Então, é isso, queridos, para não me alongar mais. É isso, queridos. Eu espero, do fundo do meu coração, que você tenha entendido. Não tem essa Santa Ceia, né?
desse jeito aí que as denominações comemoram, né? O que nós temos é a Páscoa, que tem que ser comemorada anualmente, assim como o Messias fez, como seus discípulos fizeram, né? E da mesma forma cada um de nós devemos fazer, tá bom? Queridos, fiquem na shalom, fiquem na paz do Eterno, que Deus ele derrame sobre você entendimento, discernimento, para que você possa discernir tudo isso, tá bom? Queridos, fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo.